abra, por favor, no livro de Gênesis, capítulo 32, versículo de número 22. Nós vamos hoje fazer um passeio pela vida de Jacó. Nós vamos conhecer mais a vida desse patriarca, desse ancião, e que a sua vida é de muita inspiração para nós. Glórias a Deus. Quem achou, diga amém. Glórias a Deus. Livro de Gênesis, capítulo 32, versículo 22, diz assim: E levantou-se aquela mesma noite e tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas e os seus 11 filhos e passou o val de Jabó e tomou-os e fez-o passar o ribeiro e fez passar tudo que tinha. Jacó, porém, ficou só. Diga, Jacó ficou só. Não, irmão, está fraco. Jacó ficou só. E lutou, diga, lutou. Com ele o varão até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando contra ele. E disse: Deixai-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: Não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhes: Qual é o seu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: Não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Feche os teus olhos, Senhor meu Deus. Pai amado, a tua palavra, Jesus, ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. A tua palavra tem o poder de ir aonde nós não conseguimos ir, Senhor. A tua palavra, Jesus, tem o poder de fazer o que nós não conseguimos fazer. Um psicólogo não tem o poder de mudar como a tua palavra tem. Um psiquiatra, Deus, não tem o poder de receitar um remédio e mudar a vida de alguém como a tua palavra, Jesus. Deus, a tua palavra é única, a tua palavra, ela é inerrante, ela penetra até a divisão da alma e do espírito e de juntas e medulas. Senhor, por bondade, Senhor Jesus, por misericórdia, Senhor Jesus, o verbo de Deus que se fez carne e habitou entre nós, fala com a tua igreja, fala com o teu povo, fala com nossos corações, Jesus, que hoje nós possamos ter um encontro com o Senhor e que nós, ó Pai, possamos sair daqui abençoado. É o pedido da minha alma, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Jacó é um homem emblemático. Jacó é um homem que tem uma vida muito diferente. E diferente no sentido de altos e baixos. Porque o nome Jacó, o seu nome, remete à história do seu nascimento, aquele que agarrou o calcanhar. É interessante que os pais de Jacó, Isaac e Rebeca, tem Jacó, mas Rebeca tem filhos gêmeos. A mãe tem filhos gêmeos, e é interessante você entender que naquela época não existia ultrassom. O ultrassom que possibilita saber o sexo da criança, ver a criança no ventre materno, foi uma descoberta na segunda metade do século XX. Nós estamos falando aqui do ano mais ou menos 1800, 1850 a.C. Então, quando uma mãe tinha um filho, ela não sabia o seu sexo, ela não sabia se era gêmeos, ela não tinha ideia de quem seria essa criança. É interessante que Rebeca era estéril. Rebeca não poderia ter filho. E ela, com 60 anos de idade, a semelhança de Sara, que com mais ou menos 90 anos vai ser mãe, ela com 60 anos de idade vai gerar um filho dentro do seu ventre. E este filho, na verdade, não é um filho, são 2 filhos. E a Bíblia diz que ela ficava incomodada. Por quê? Porque havia uma luta, havia uma briga dentro do ventre daquela mãe. Observe, irmãos, que as crianças, elas não tinham nem nascido ainda, elas estavam se formando.
já era uma vida, já era uma alma, ou melhor, já eram duas almas, já eram duas vidas, mas estavam ainda dentro do ventre materno. Só que Rebeca percebe que algo estranho estava acontecendo, algo diferente estava acontecendo, as crianças pulavam muito, e ela vai perguntar a Deus o que estava acontecendo, e Deus vai dizer a ela, Deus vai falar para Rebeca, e eu gostaria que os irmãos abrissem comigo e deixassem sua Bíblia aberta, no livro de Gênesis, capítulo 25, versículo de número 21, e vai dizer assim: Isaac orou instantaneamente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril, e o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Depois a Bíblia vai dizer que estes meninos, olha o versículo 22, os filhos lutavam dentro dela. Então disse: se assim é, por que sou eu assim? E foi se perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse: duas nações há no teu ventre, e dois povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Deus já estava dizendo: a criança menor, a criança que nascer depois, vai ser senhor sobre a primogênita. É importante você entender que primogenitura, nascer primeiro, hoje não muda muita coisa. Hoje ser ou não ser o primogênito não muda muita coisa. A diferença hoje é que o filho mais velho vai levar a carga sobre o mais moço. Quer ver uma coisa? Eu tenho um irmão que é 4 anos mais velho do que eu. Quando alguém tinha que ir na padaria comprar pão, quem é que tinha que ir na padaria? Meu irmão. Quando alguém tinha que levar a culpa por alguma coisa errada, quem é que levava a culpa? Meu irmão, porque eu era mais novo e o mais velho recebia a bronca. É mais ou menos assim na vida de alguns dos irmãos que aqui estão. Só que observe que essas crianças, algumas crianças, elas nascem unidas, elas nascem amigas. Eu, até os 13 anos com o meu irmão, eu brigava com ele, como sempre apanhava, porque ele era muito mais velho do que eu. Só que depois eu resolvi fazer as pazes, porque não dava muito certo ficar brigando e apanhando toda hora. Ora, Jacó e Esaú já começou a brigar desde o ventre materno. As crianças lá dentro já brigavam. E brigavam por quê? Porque Jacó, eu quero que você grave isso, Jacó sempre foi muito determinado. Jacó sabia o que queria. Ele até não conseguia o que ele queria pelos meios dele, mas consciente ou inconsciente, Jacó sabia o que ele queria. E eu quero perguntar para você que veio aqui nessa noite: você sabe o que você quer? Você sabe pelo que você vai lutar, ou você está lutando? Ou você já abriu mão de tudo e apenas deixa a vida me levar, deixa a vida seguir o seu fluxo natural? A Bíblia vai dizer no capítulo 25, versículo 28, que o filho predileto de Isaac era Esaú. Esaú era o queridinho do papai, Jacó o queridinho da mamãe. Só que na época, ser o queridinho do papai tinha uma vantagem, porque era o pai que abençoava a criança pela sua sucessão. Então, quando Isaac morresse, o primogênito tomaria o lugar de seu pai, a liderança da casa, as bênçãos. E, obviamente, que o outro filho mais novo deveria obedecer o seu irmão mais velho. Isaac está ficando velho, Isaac está envelhecendo, e ele decide abençoar Esaú. Mas Jacó, ele tinha uma determinação. Ele queria a bênção da primogenitura a todo custo. Ele queria ser o primogênito a qualquer custo. E diante disso, a Bíblia vai dizer que Jacó vai enganar o seu pai Isaac, vai enganar o seu irmão Esaú, para que quando o seu irmão fosse receber a bênção, ele se vestiu como seu irmão, se passou sobre seu irmão. Como seu pai Isaac já estava velho, não conseguia enxergar direito, então ele não conseguia ver se era Jacó ou Esaú. E Jacó, como não era peludo e Esaú era peludo, Jacó veste uma roupa peluda, e o seu pai, quando pega nele, percebe que não era Jacó, porque era peludo. Jacó então vai enganar seu pai e vai dizer ao seu pai que ele se chamava Esaú. Seu pai acha que é Esaú e abençoa. Quando ele abençoa Jacó, achando que é Esaú, Esaú retorna. Esaú está voltando da caça
trazendo a comida para o seu pai, mas quando ele chega, ele já tinha perdido a bênção. Por quê? Porque Jacó, pela segunda vez, já tinha enganado o seu irmão. A primeira tentativa de engano foi dentro do ventre materno. Quando Esaú sai do ventre da mãe, Jacó, a Bíblia diz que sai grudado no calcanhar de Esaú, como quem dizia: eu quero ser o primogênito, mas ele não consegue. Quando eles estão grandes, a Bíblia vai dizer que Esaú foi à caça. Foi à caça e volta com fome. Esaú, percebendo o seu irmão com fome, fez um prato, uma comida, um guisado. E o seu irmão, então, quando chega com fome, pede a comida de Jacó. E Jacó é estratégico. Jacó quer a bênção a todo custo. E Jacó vai dizer ao seu irmão: eu te dou a comida, eu te dou um prato de guisado, te dou a comida, mas para te dar a comida, eu quero direito de primogenitura. Esaú menospreza, ele vai dizer: para que me serve direito de primogenitura se eu estou falecendo, se eu estou morrendo de fome? Então eles trocaram. Esaú trocou o direito de primogenitura com Jacó a primeira vez. A segunda vez foi quando o seu irmão foi à caça e foi trazer a comida para o seu pai. Jacó se vestiu parecendo Esaú e recebeu a bênção no lugar de Esaú. Observe que este feito fez com que Jacó fosse expulso de casa. Eu não sei se alguém aqui já passou por isso, ser expulso da sua casa. Isaac e Rebeca têm que tirar o menino da sua casa, que já não era mais um menino, já era um homem, mas tem que tirar ele. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer, no capítulo 27, versículo 41, que Esaú colocou em seu coração matar Isaac, matar Jacó. Então Jacó sai da sua casa. E a Bíblia também vai dizer, no capítulo 32 e o versículo de número 10, que Jacó sai de casa apenas com um cajado. Em outras palavras, ele sai com a mão na frente, ele sai com a mão atrás, ele é abandonado, ele tem que ir a outras terras. Ele vai até a casa do seu tio Labão, irmão de Rebeca. Quando ele chega nessa casa, ele não tem nada. Ele se apaixona por uma mulher. Ele se apaixona por uma mulher chamada Raquel. Só que ele não sabia que existe uma lei na Bíblia, escrito no livro de Gálatas 6,17, que tudo quanto o homem plantar, isto ele ceifará. Fica tranquilo, tudo que você semear na terra, sendo bom ou sendo ruim, algum momento vai voltar para você. A Bíblia vai dizer: lança-te o teu pão sobre as águas, e depois de muitos dias você achará. Fica tranquilo que você está semeando agora. Se é coisa boa ou se é coisa ruim, vai voltar para você mais tarde. Jacó era expert, tinha doutorado em enganar as pessoas, mas ele esqueceu que na terra do enganador, Labão era mais enganador do que ele. Labão vai enganar Jacó. Por quê? Porque Labão é pai de Raquel, a quem Jacó se apaixona. Diante desse amor, ele faz um acordo, trabalhar por 7 anos para ter Raquel. Quando ele trabalha 7 anos para ter Raquel, imagina o que acontece. Labão não dá Raquel, Labão dá sua filha mais velha, Lia. Diz: não, primeiro é a mais velha, depois a mais nova. Mais 7 anos de trabalho, trabalhando mais 7 anos para ter a mulher que ele amava. Labão enganou Jacó por vários momentos da sua caminhada, mas Jacó também é enganador. Então a Bíblia vai dizer, nesse interim, que um vai enganando o outro, a ponto, só para você ter uma ideia, Jacó e Labão fizeram um acordo: ora, todas as ovelhas que nascerem salpicadas e malhadas serão minhas, Jacó, e as demais ovelhas, as que nascerem normais sem ser salpicadas, elas vão ser sua, Labão. Sabe o que Jacó fez? Jacó, a Bíblia vai dizer, ele cuidava do gado. Ele pegou uma árvore, um álamo, abriu aqueles galhos, e aqueles galhos soltavam uma tinta branca, colocou para o meio do pasto. Todas as vezes que um animal ia dar luz, onde ela dava luz, tinha um monte de galho salpicado. Então aquela cor tintura acabava passando por aqueles animais, e quando nascia aquele animal começava a andar por meio daquele ambiente, e estava todo manchado, e manchava o animal. Quando Labão olhava o animal, Labão pensava: poxa, o que aconteceu? Todas as crias estão nascendo salpicadas, não é que elas nasciam manchadas, salpicadas, era
enganador de carteirinha, enganando. Aprenda uma coisa: o enganador é enganando e sendo enganado. Mas presta atenção em uma coisa: ninguém engana o Senhor, ninguém consegue enganar a Deus. Você pode enganar o seu pastor, você pode enganar a tua esposa, você pode enganar o teu marido, você pode enganar o teu patrão, mas Deus, que observa tudo, está com os seus olhos atento a tudo e a todas as coisas. Quando Davi peca e ele deita com Betseba, ele adultera e ele manda matar Urias, ele achou que tinha resolvido o problema. Ninguém sabia, a vida que segue. Mas Deus estava olhando Davi, Deus estava observando Davi, Deus estava sondando Davi. Eu quero dizer uma coisa nessa noite, meus irmãos: Deus está te observando, Deus está te vendo quando ninguém te vê, Deus está vendo você fazer coisas que ninguém está vendo. Fique tranquilo, os olhos do Senhor estão sobre a terra para contemplar os bons e os maus. Deus estava olhando Jacó. Jacó achava que ninguém estava vendo o que ele estava fazendo. Ele achava que ficaria por isso mesmo. Mas ele encontrou alguém que enganava ele da mesma forma. E tem uma coisa: quando ele decide, depois de 20 anos longe de casa, nunca mais Jacó viu sua mãe. Quando Rebeca morre, Jacó está lá na terra com Labão, nunca mais ele viu sua mãe. O seu pai ele vai ver já na velhice. Depois de 20 anos ele decide voltar. Porque entenda uma coisa: antes de Deus restaurar a tua vida, antes de Deus restaurar a tua história, Ele precisa restaurar os teus erros do passado. Não ache que o passado morreu, não. O passado morreu com o sentido de que Deus não vai levar em conta. Mas Deus, Ele é um Deus em que Ele decide com que você resolva os seus problemas lá atrás. Jacó, quando vai voltar, ele vai se encontrar com Esaú. E agora ele está com medo de Esaú. Pastor, por que Jacó está com medo de Esaú? Porque a última vez que ele sai de casa, Esaú colocou no seu coração matar Jacó. É aí que eu quero chegar para você. É aí que eu quero chegar para você. Ora, observe que quando ele vai tentar encontrar Esaú, ele vai dividir a sua companhia em duas escalas. Uma escala e depois a outra. Ele vai levar para que o povo descesse no Val de Jaboque. E quando ele vai mandar todo mundo descer no Val de Jaboque, versículo de número 24 do capítulo de número 32, a Bíblia vai dizer que ele ficou sozinho. Deixa eu te explicar uma coisa para você. Existe um momento das nossas vidas que você vai passar por um conflito. Jacó estava em conflito na sua vida. Pastor, qual era o conflito que Jacó estava passando? Ele estava com medo de encontrar o seu irmão Esaú. Ele estava com medo de morrer, porque o seu irmão estava pronto a lhe matar. Mas quando ele estava sozinho, ou melhor, antes ele orou ao Senhor, ele foi buscar a Deus e dizendo: Deus, me faz chegar em paz em minha terra, me guarda do meu retorno na minha terra. Eu estou voltando, mas me guarda. Quando ele estava sozinho, meus queridos e amados irmãos, Deus teve encontro com Jacó. E Deus aparece a Jacó quando ele estava sozinho. Observe que tinha uma multidão com Jacó, mas teve um momento que ele estava sozinho. Eu estou pregando para pessoas nessa noite que se sente sozinho, que se sente sozinha no meio da multidão, que se sente, apesar de rodeado por um monte de pessoas, diz: eu estou sozinho agora, o que será de mim? Deus está dizendo: foi eu que apartei as pessoas de você, porque eu quero ter um particular sozinho com você. Eu quero ter um encontro só eu e você. Eu quero ter um particular com você. E hoje é uma noite aonde Deus vai te visitar no Val de Jaboque. É uma noite onde Deus vai te encontrar, Jacó. Jacó, fica tranquilo. Jesus decidiu ter um particular com você nessa noite. Ele vai estar sozinho, versículo de número 24. Jacó, porém, ficou só
e lutou com ele um varão, até que a noite acontecia. Observe que Jacó vai lutar de noite. Observe que de noite é o lugar onde todo mundo está dormindo. De noite, na hora em que o anjo aparece em forma de homem, Jacó não está dormindo, Jacó está acordado, mas está todo mundo dormindo. Enquanto todos estão dormindo, o que Jacó estava fazendo? Ele estava lutando. Deixa eu explicar um negócio para você. Na tua luta, enquanto todos estiverem descansando, é momento de você lutar. Tem muitas pessoas que na hora da decisão, na hora da luta, vão dormir, vão descansar. Mas Jacó não. Jacó passou a noite inteira lutando com o anjo. Passou a noite inteira lutando. Eu quero dizer uma coisa para você. Você que veio aqui nesta noite, se você está passando a noite inteira lutando em oração, em consagração, a Bíblia diz: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Deus está dizendo: lute com o anjo a madrugada toda, porque quando a noite romper, eu vou te abençoar. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ninguém consegue chorar dormindo. Ninguém consegue chorar dormindo. Por isso que a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite. Você pode passar a noite toda chorando, mas se você estiver chorando em Deus, a alegria vai chegar pela manhã. Mas pastor, eu estou me sentindo sozinho nessa batalha. Pastor, eu estou me sentindo sozinho nessa peleja. Essa peleja está difícil. O meu encontro com Esaú está difícil de acontecer. Eu não sei o que vai ser da minha vida daqui para frente. Eu não sei o que vai acontecer na minha vida daqui para frente. Deus está dizendo: eu estou deixando você sozinho, porque tem uma luta, tem um particular meu com você. Deus quer um particular apenas com você. Ei, irmão, Jacó passou a noite toda chorando, lutando com o teu anjo, melhor dizendo. A Bíblia vai dizer que ele vai passar a noite toda. E eu quero frisar o versículo de número 26, olha o que vai dizer. E disse quem? Deixa, o anjo está dizendo a Jacó: deixa-me ir, porque já a alva subiu, ou seja, o dia está amanhecendo. Por quê? Porque ele estava lutando a noite toda. O anjo está em forma de homem. Se amanhecesse, o anjo em forma de homem não subisse, todo mundo ia ver o anjo em forma de homem. E Deus não queria que todos estivessem vendo. Por quê? Porque tem guerra que Deus não quer que ninguém saiba. Tem guerra sua que Deus não quer que você coloque no Facebook. Deus não quer que você coloque no Instagram. Deus não quer que você fique espalhando para todo mundo. Tem guerra sua que Deus quer que você coloque o joelho no chão e fale apenas com Ele. Tem guerra sua que Deus não quer que ninguém presencie. É guerra sua e Deus. É o momento seu e Deus. Então, de vez você está querendo colocar no Instagram, no Facebook, para todo mundo ver, desce ao vale de Jaboque, desce para o campo de batalha, desce a guerrear e a pelejar. Jacó está sozinho e o anjo disse: me deixa ir, eu quero ir, eu preciso subir. Versículo 26 aí vai dizer: porém ele disse. Quem disse agora? Jacó responde: não te deixarei ir, se não me abençoares. Jacó era trapaceiro, era. Jacó era enganador, era. Jacó era ladrão, era. Jacó não tinha caráter, não tinha. Mas uma coisa Jacó tinha: Jacó sabia o que ele queria. Ele lutou pela primogenitura e conseguiu o direito de primogenitura. Ele lutou com o anjo e ele conseguiu. Por quê? Porque ele era determinado. Sabe que está faltando em muitas pessoas? Determinação. Determinação. Eu não vou parar esta guerra. Eu não vou parar de orar. Eu não vou parar de clamar ao Senhor enquanto o Senhor não entrar nesta minha causa e o Senhor não resolver esta minha causa. Tenho a determinação nesta noite.
que o anjo vai dizer para Jacó, no versículo 29, versículo de número 27, e disse: qual é o teu nome? Você tem um nome. Você tem um nome. E aí disse Jacó, sinônimo de enganador, sinônimo de alguém que engana. Mas ele teve encontro com Deus. Jacó teve encontro com Deus. E quando Jacó tem um encontro com Deus, olha o que o texto vai dizer no versículo 28. Então disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel. O anjo estava dizendo: eu estou mudando o teu nome agora para Israel e não mais Jacó. Sabe o que Deus está dizendo? Para aqueles que pelejarem, para aqueles que lutarem, para aqueles que não desistirem, para aqueles que perseverarem em oração e na busca pelo seu milagre, Deus vai mudar o teu nome, Deus vai mudar a tua identidade. Você tem uma identidade no cartório, as pessoas te conhecem como Jacó, te conhecem como enganador, te conhecem de um jeito, mas Deus está dizendo: eu vou mudar o teu nome. Mudar o teu nome significa mudar a tua identidade. Quando você tiver um encontro com Deus, você será mudado. Não mais se chamará Jacó, enganador, mas o teu nome será Israel. Agora, sabe o que me chama a atenção? É o porquê. Por que o anjo muda a história de Jacó? Porque Jacó está lutando pelo milagre. Jacó está clamando por um milagre. Jacó estava pelejando por um milagre. Mas o anjo muda o nome dele. Olha o que o texto continua dizendo. No versículo 28, a parte B. Pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Talvez possa parar e pensar: pastor, o que significa lutar com Deus e prevalecer? Pastor, o que significa lutar com Deus? Olha, ninguém consegue lutar com Deus e vencer. Ninguém consegue pegar uma arma e lutar com Deus e vencer. Mas o anjo diz: você lutou com Deus e você venceu, Jacó. E mais, você lutou com os homens e prevaleceu. Eu aprendi uma coisa: Deus não pode ser vencido por nossas forças, mas por sua misericórdia Deus se permite ser vencido pelo nosso clamor. Deus não pode ser vencido pelas nossas forças, mas Ele se permite ser vencido quando alguém decide se derramar em lágrimas, em adoração em sua presença. Deixa eu repetir isso aqui para você guardar na tábua do seu coração. Ninguém consegue colocar Deus na parede e vencer Deus, porque Deus é todo poderoso. Mas Ele disse: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Deus está dizendo: aquele que me buscar de todo o seu coração, eu não resistirei. Deus não resiste um coração contrito e quebrantado. Deus não resiste um coração derramado em sua presença. Como que Jacó consegue vencer a batalha? Porque ele persistiu em adoração a Deus. Ele persistiu clamando e lutando com o Senhor. Como é que nós vamos conseguir vencer? Quando você decidir clamar, quando você decidir parar de ficar murmurando e continuar lutando. Deus não te chamou para ser um desistente. Deus não te chamou para desistir na primeira batalha. Tem pessoas que no primeiro embate já desistem. Imagina Jacó se no primeiro embate contra o anjo desistisse, mas Jacó persiste na luta. A noite toda passando, Jacó estava lutando. A noite toda passando e Jacó não desistiu. Eu não sei se você já passou a noite toda lutando, correndo, andando, mas uma coisa é fato: daqui a alguns minutos você já vai estar cansado. Daqui a alguns minutos você já vai estar sem força. Mas como eu disse recentemente,
uma frase do Martin Luther King e pastor Batista no século XX: se não puderes voar, corra. Se não puderes correr, ande. Se não puderes andar, rasteje. Mas continue em frente. Continue em frente. Não desista. Não pare de lutar. Não desista no meio da caminhada. Se Jacó desistisse, ele ficaria pelo meio do caminho. Olha o que a Bíblia vai dizer em Jeremias 29, 12 e 13: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o vosso coração. Salmo de número 18, verso de número 6 vai dizer: na minha aflição clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu tempo ele ouviu a minha voz, meu grito chegou à sua presença, aos seus ouvidos. A Bíblia está dizendo, meus irmãos, clame ao Senhor e ele vai te ouvir. Deus não resiste a um coração contrito e quebrantado. Aleluias! O milagre de Jacó foi um milagre improvável e imprevisível. Existem milagres na Bíblia aonde Deus decide fazer. Grava isso que eu estou falando. Existem milagres em que Deus decide fazer, mas existem milagres que o homem decide com que aconteça. Pastor, onde está isso na Bíblia? É simples. É simples. Jesus estava passando, foi até o tanque de Betesda e curou um paralítico. É simples. Jesus, ele ia até os enfermos e curavam. Mas existem milagres que não foi que Jesus foi até a pessoa. Existem milagres que as pessoas vieram até Jesus. A Bíblia diz que Jesus estava em uma reunião. Jesus estava orando, curando, e havia uma multidão de pessoas na porta da casa de Jesus, cheio de gente. Mas então 4 homens e um paralítico tiveram uma ideia extraordinária. Não dá para passar por baixo, não dá para poder chegar aonde Jesus está, tem muita gente. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o improvável. Nós vamos fazer o que ninguém fez. Sobe no telhado, tira as telhas, que nós vamos descer o paralítico por meio das telhas. A Bíblia diz que aquele paralítico foi deixado, foi tirado das telhas, ele foi baixado até chegar onde Jesus estava. Milagre improvável. Quer ver outro milagre improvável na Bíblia? Jesus está andando e o cego de Jericó está ouvindo uma multidão de pessoas ao redor, um barulho ensurdecedor, com algumas pessoas com alvoroço, e ele pergunta: quem está vindo aí? Alguém diz: é Jesus. Jesus está vindo. Quando Jesus passa, ele faz o que ninguém tinha feito. Ele vai dizer: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Milagres improváveis. Jesus disse: quem é esta pessoa? Jesus cura aquele cego, porque ele fez o que ninguém nunca tinha feito. Isso se chama milagres improváveis. Jesus veio para os judeus, mas ele está andando nas regiões de Síria e Tidom. Uma mulher está andando sozinha, conhecida como mulher cananeia. Aquela mulher vem gritando atrás de Jesus. Aquela mulher vem fazendo barulho atrás de Jesus. Jesus, cura minha filha que está em casa endemoniada. Jesus não abre a boca. Jesus fica em silêncio. Jesus não fala nada. O discípulo de Jesus diz: espera essa mulher, ela vem gritando atrás de nós, já está enchendo a paciência já. Jesus não abre a boca, mas a Bíblia vai dizer que aquela mulher adorou ao Senhor. E quando ela adorou ao Senhor, Jesus vai responder à mulher e vai dizer: ei, mulher, não é lícito eu tirar comida da boca dos filhos e dar aos cachorrinhos. Em outras palavras, Jesus estava chamando ela de cachorra. Pastor, é que cachorro no nosso vocabulário tem uma conotação no sentido de promiscuidade sexual, e não é isso. Na
cultura judaica, cachorro é um animal desprezível. Judeus eram considerados gentios assim. Lá no livro de Apocalipse vai dizer que os cães não herdariam o reino dos céus. Quando a mulher ouve a resposta de Jesus, ela poderia ficar de chateada, poderia ficar de biquinho, poderia voltar atrás, não quis fazer um milagre, poderia ter voltado, mas ela fez o que ninguém tinha feito antes: milagres improváveis. Senhor, mas eu não estou pedindo o pão da boca dos seus filhos, porque até os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa dos seus senhores. Eu quero apenas uma migalha, porque uma migalha do Senhor tem o poder de curar e libertar minha filha em casa. Jesus disse: nem em Israel se viu tanta fé assim. Pai, te paz, mulher, a tua filha está sã, está curada, está liberta na sua casa. Milagres improváveis. Eu pergunto para você nessa noite: você vai desistir ou vai causar um milagre improvável? Eu pergunto para você nessa noite: você vai desistir na primeira luta com o anjo, na primeira hora, ou você vai persistir pelo teu milagre improvável? Ei, meu irmão, tem gente que clama, mas quando Deus não ouve o clamor no primeiro momento, ele já desiste. Mas a Bíblia diz no livro de Lucas 18:7 que o Senhor fará justiça aos que clamam a Ele de dia e de noite, de dia e de noite, de dia e de noite. Fica tranquilo, Deus está ouvindo o teu clamor, Deus está ouvindo o teu clamor, Deus está ouvindo a súplica do teu coração, e uma hora Ele vai entrar nesta causa e vai mudar o nome de Jacó para Esaú. Uma hora o Senhor vai entrar na peleja e Ele vai resolver esta causa, mas causa um milagre improvável. Causa um milagre improvável. Não desista, não desista, não pare na primeira tentativa, não pare no primeiro momento, não pare no primeiro momento. Existem coisas na Bíblia, meus irmãos, que aconteceram porque alguém teve uma fé maior do que os outros. Se Jesus não veio ao teu encontro para fazer um milagre, é porque Ele está te esperando ir ao encontro dele. A Bíblia diz: chegai-vos a mim, diz o Senhor, e eu vos chegarei a vós, diz o Senhor. Se coloque de pé neste momento. É o momento de você causar milagres. Você não tem poder por si mesmo de causar milagres, mas você sabe exatamente o caminho. Você sabe exatamente o caminho. E não sei o que você tem passado na tua vida. Eu não sei, Jacó, por onde você tem andado, o que você tem feito de errado. Mas Deus está dizendo: Jacó, é momento de você mudar de vida. Jacó, eu quero mudar o teu nome para Isaac, para Israel. Jacó, eu quero mudar a tua identidade, porque até aqui você tentou ganhar a bênção da primogenitura por meio dos teus caminhos. E os teus caminhos para você conquistar alguma coisa é trapaceando, é derrubando os outros. Tem pessoas que na empresa, para ser promovido, tem que derrubar alguém. Mas Deus está dizendo: não precisa derrubar ninguém, porque sou eu quem tiro, sou eu quem coloco. Tem pessoas que acabam enganando os outros para ter vantagem sobre os outros. Mas Deus está dizendo: Jacó, se você nessa noite tiveres a tua identidade mudada, se você estiver determinado a como fez Jacó, não te deixarei ir, se não me abençoares. É momento de você grudar aí agora e falar: Jesus, eu não vou deixar este culto, eu não vou deixar este culto nessa noite, enquanto o Senhor não me abençoar. Enquanto o Senhor não me abençoar, Pai, eu não vou deixar este culto, eu não vou deixar o Senhor ir embora, enquanto as bênçãos do Senhor não forem derramadas sobre a minha vida. Feche os teus olhos neste momento. Jacó orou ao Senhor antes de se encontrar com o Senhor.
É momento de você orar a Deus, é momento de você orar ao Senhor. Pode louvar o Senhor, é momento de você orar ao Senhor. Diz: Senhor, eu preciso de uma bênção, Pai. Eu preciso de um milagre, eu preciso do Senhor.